Paz de Alcha, irmãos. Meu nome é irmão Júnior Bispo e vamos gravar um estudo para a edificação do corpo de Alcha. Nesse estudo, irmãos, iremos falar sobre a unidade do Espírito. Nós vamos ver, irmãos, nesse estudo aqui, que não devemos ter comunhão com irmãos que não estão na mesma fé que estamos, que não estão no mesmo Espírito que estamos. Irmãos, se nós formos ler as cartas para as igrejas da Ásia, que está no livro de Apocalipse, nós vamos ver, irmãos, que no final de cada carta vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe, irmãos, que fala o Espírito, não diz os Espíritos. É o Espírito de Al, que está em Al Shamashia, diz às igrejas. O mesmo Espírito diz às igrejas. Eu vou trazer um exemplo nos dias atuais. Eu sou daqui de Salvador. Digamos que um irmão trouxe um estudo sobre o livro de Levítico. Aí vai falar sobre o significado de cada coisa no templo. Aí o outro irmão, lá em Moçambique, trouxe esse mesmo estudo, falando das mesmas coisas, só com palavras diferentes. Então o que vemos nesse exemplo? Que o Espírito de Al ministrou o mesmo estudo, mesmo os irmãos estando aí separados, o Espírito de Al ministrou o mesmo estudo. Por isso que lá nas cartas para a igreja, nós vamos ver que o Espírito diz às igrejas, não os Espíritos dizem às igrejas. Outro exemplo, irmãos. É um irmão que ele trouxe uma heresia. Um irmão que trouxe uma heresia, né, para a igreja. Aí o que a gente entende nisso, que a gente vai entender nesse estudo, é que o Espírito que inspirou o irmão a trazer aquele estudo não é o mesmo Espírito que tá inspirando o outro irmão a trazer a palavra da verdade. Por isso que a palavra diz que devemos estar em unidade de Espírito. Tá ok, irmãos? Então nós vamos ver isso nesse estudo. Irmãos, abram sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Efésios 4, do versículo 4 ao 5. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como uma só esperança da vossa vocação a que foste chamado. Há um só Machia, há uma só fé, há um só batismo, há um só Iau e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. No versículo 4 diz: há um só corpo, há um só Espírito. Há um só Espírito que fala a todas, né? Todas as igrejas. Se tem um Espírito diferente, não provém do Eterno. No livro de 1 Coríntios 1, irmãos, versículo 10 vai dizer assim, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 vai dizer assim: eu exorto, irmãos, em nome de Al-Shamashia, guardai a concórdia um com os outros, de sorte que não haja divisão entre vós. Shaul está dizendo para a igreja de Corinto para que não haja divisão entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo Espírito. O que é ser unido no mesmo Espírito? É o que a gente viu, né? O que a gente falou no início. É o Espírito que está ministrando a palavra no irmão, né? É o mesmo Espírito que está ministrando a palavra no outro irmão. É isso, está unido em um só Espírito. Está unido no mesmo Espírito. Está dizendo aqui no livro de Coríntios. E vai continuar assim, irmãos. Sede estreitamente unidos no mesmo Espírito e no mesmo modo de pensar. Então devemos estar unidos no mesmo Espírito e no mesmo modo de pensar. Tem algumas passagens que vai dizer assim que devemos falar a mesma linguagem. Que é isso, está no mesmo modo de pensar, alinhados. Irmãos, isso significa dizer, irmãos, que não pode haver divisão na igreja do Machia. Não pode haver heresia. A igreja deve estar no mesmo Espírito. Se alguém traz um ensinamento diferente do que está escrito, a igreja está apta, né, o irmão está apto a não ter mais contato, como a palavra diz.
Yahshua, no livro de Mateus 18, versículo 17, ele vai dar um exemplo disso. Ele vai dizer assim, ó, Mateus, capítulo 18, versículo 17. Vamos pegar do versículo 15 ao 17. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, porém toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhe der ouvido, dizer à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil publicano. Então Yahshua falou assim, ó, leva um, leva dois. Se eles não ouvir, leva perante a igreja. Se ainda assim não ouvir a igreja, trata como gentil publicano. O que significa isso, tratar como gentil publicano? Simples, irmãos. Quando Pedro recebe a visão de animais impuros, né? Aí Cornélio recebe o anjo lá, né? Aí os irmãos já conhecem a passagem no livro de Atos. Aí o que acontece? Pedro vai na casa de Cornélio, ele vai comer com os gentios. Ele vai se sentar com os gentios. Aí no livro de Atos capítulo 11, versículo 1 ao 2, os apóstolos vão discutir com Pedro, perguntando, Pedro, por que você comeu com os gentios, Pedro? Os próprios apóstolos vão lá discutir com Pedro, perguntando, Pedro, por que, Pedro, que você se sentou com os gentios? Entenderam, irmãos? Porque não pode haver comunhão com o santo, com o puro e o impuro. O santo com o profano, que a gente vai ver no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 15. Se eu não me engano, é no livro de Neemias, que vai dizer que o povo de Israel não pode ter contato com o povo com os gentios, que são considerados povo impuro. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 15, vai dizer assim, irmãos. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Yahshua e Belial? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Al e os ídolos? Ora, nós que somos o templo de Al vivo, como disse o próprio Al. Não pode haver relação, não pode haver afinidade, né? Não pode haver comunhão. No livro, irmão, de Romanos 16, muitas vezes, né, tem aquele irmão assim que ele tá num ensinamento diferente da gente, e aí os irmãos ficam falando assim, irmão, a gente tem que se reunir porque é amor, irmão, é amor, tem que amar uns aos outros. A palavra diz que a gente deve amar até nossos inimigos devemos amar, mas ter comunhão é quem tá certo, quem tá nos 4 pilares, quem tá fazendo tudo conforme está escrito. Entendeu, irmãos? Amar, a gente deve amar até nossos inimigos. Mas se seu irmão ele se aparta do que está escrito, você já não pode ter mais comunhão com ele. A gente vai ver isso aqui nesse estudo. Romanos 16, do versículo 17 ao 18. Rogo vós, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários aos ensinamentos que recebeste. Evita-os, porque esses tais não servem a Yahshua, nosso Mashiach, mas o seu próprio ventre, com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações simples. Então no versículo 17 vai dizer assim, rogo entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários aos ensinamentos que recebestes, evita-os. A palavra diz para a gente evitar, né, esses irmãos que trazem ensinamento contrário ao que está escrito. No livro de 2 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 3, do versículo 13 ao 15, ainda vai ser bem mais claro, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 13 ao 15, que vai dizer assim, irmãos. Quanto a vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Se alguém desobedecer o que dissemos nesta carta, notai e não tenhas nenhuma comunicação com ele, para que ele fique envergonhado. Todavia não considere como inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão.
Então a palavra diz, irmãos, no versículo 14: se alguém desobedecer ao que dissermos nesta carta, notai e não tenha nenhuma comunicação com ele, para que ele fique envergonhado. Então é a palavra que está dizendo, irmãos, né? Não somos nós, é a palavra que está dizendo. Se algum irmão desobedecer o que está escrito, nota aí, não tenha nenhuma comunicação com ele. Não tenha nenhuma comunicação com ele, para que ele fique envergonhado. Todavia, não considere como inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. Irmãos, no livro de Efésios 5, versículo 11 ao 14, Efésios, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, vai dizer assim, irmãos: e não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, antes denunciais, para que, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Então a palavra diz para a gente não ser participante das obras das trevas. O que é a gente ser participante? É a gente ter comunhão com irmãos que não estão trazendo o mesmo ensinamento que estão na palavra, né? Os irmãos que estão indo além do que está escrito. A palavra vai dizer, irmãos, aqui no livro de Efésios 5, do versículo 11 ao 14, vai dizer assim, para a gente denunciar, para a gente não ter, para a gente não ser participante, né? Mas a gente denunciar essas obras. Irmãos, no livro de 1 de Tito, capítulo 3, Tito 3, né? Aí alguns irmãos pensam assim, você se reúne com irmãos e um irmão traz uma doutrina diferente do que está escrito, a igreja está apta, irmãos. A igreja está apta. O próprio Mashiach disse, tratar como gentil. O povo de Israel não tinha nem contato com o gentil naquele tempo, não podia nem comer com o gentil, porque o gentil é considerado um povo impuro. Tanto que quando Pedro vai comer com os gentios, os próprios apóstolos vão discutir com Pedro. Então a palavra diz, tratai como gentil ou publicano. Shaul vai dizer no vídeo de Tessalonicenses, não tenha nenhuma comunicação com ele. Então alguns irmãos acham, vamos, por exemplo, os irmãos que, muitos irmãos assim que não partem o pão, eles querem ter comunhão com os irmãos que partem o pão, dizendo que isso é amor. Só que a palavra disse para a gente amar até nossos inimigos. Quem dirá os nossos irmãos que estão na desobediência? Devemos amar até nossos inimigos, né? Amar até os nossos inimigos. Nossos irmãos nós amamos, mas não podemos ter comunhão que não está afirmado na palavra da verdade, que não está seguindo tudo conforme o Salvador instituiu. Tito 3, do versículo 9 ao 11, vai dizer assim, irmãos: evita controvérsias insensatas, genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque para nada adianta e são fúteis. Depois da primeira e da segunda admoestação, nada mais tem o que fazer com um homem faccioso. O que Salvador disse, se teu irmão pecar, vai um. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, vai com 2 ou 3 testemunhas, para que a palavra seja resolvida, para que tudo seja resolvido na palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva perante a igreja. Se nem a igreja ouvir, trata-o como gentil ou publicano. Aí Shaul vai dizer aqui para Tito, no capítulo 3, no versículo 10, depois da primeira e da segunda admoestação, nada mais tem o que fazer, trata como gentil publicano, isola, evita, como está no livro de Romanos, né? Corta a comunicação, como está no livro de 2 Tessalonicenses. Nada mais tem o que fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando a si mesmo. Então a palavra fala que nada tem mais o que fazer, evita-o. Então, irmãos, no livro de 1 Timóteo, irmãos, capítulo 5, versículo 22, para finalizar esse pequeno estudo aqui, vai dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém impõe apressadamente as mãos, não participe dos pecados de outro, a ti mesmo conserva-te puro.
E o que a gente viu lá no livro de Romanos foi para a gente não ser participante das obras das trevas. Aqui fala para a gente não ser participante do pecado dos outros, né? Fazendo aquela ligação com o livro de Romanos, é para a gente não ser participante das obras das trevas, irmãos, né? Te conserva-te puro, não se contamine. Então, irmãos, essa aqui foi uma palavra curta, né, que é sobre a unidade do Espírito, que a igreja ela deve estar unida no mesmo Espírito. Como está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim, irmãos: Eu vos exorto, irmãos, em nome de Yahshua Mashiach, guardai a concórdia um com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede extremamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Então a palavra diz para a gente ser unido no mesmo espírito, né? Como a gente viu lá, o Espírito diz às igrejas, né? Os espíritos é o mesmo espírito de algo que está em Yahshua, diz a toda a igreja espalhada nos 4 cantos da terra. E a palavra diz: estejais unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Então é isso, irmãos. Agradeço aos irmãos. Tendo permitido, a gente pode estar vendo nos próximos áudios um estudo sobre a igreja primitiva. Fiquem na graça e na paz de Al. Que assim seja, irmãos. Aleluia. Paz de Al.